Então, boa noite a todos e todas que nos assistem. É uma alegria estar aqui na 19ª Semana Nacional dos Museus, primeira vez que o nosso museu, Centro de Memória Ferroviária de Caciqui, está participando. E hoje falando sobre o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, que é o tema da semana, né? Para conversar conosco, a professora pedagoga, historiadora, diretora do Grupo Teatral Quinto Agito, Marion Brum, a professora bacharel em Artes Visuais e trabalha conosco na área cultural da SMED, Secretaria Municipal de Educação de Caciqui, Lisiane Pereira Garcia, a graduada em Arquivologia e mestrada em Patrimônio Cultural, Joseli Pazeto, e Éder Ribeiro Oliveira, museólogo do Museu Antropológico Diretor Pestana, de Ijuí, e bacharel em Museologia pela UFPEL e mestre em Patrimônio Cultural pela UFSM. Eu sou Geisa Gersh Guterres, professora de História, também estou trabalhando na área cultural pela SMED, Secretaria Municipal de Educação, e é uma honra tê-los aqui para conversar sobre o impacto dessa pandemia nos nossos museus, né? E o que a gente vai recuperar e reimaginar daqui para frente. Podem ficar à vontade. Bom, a minha relação com o museu é bem pouca, né? Eu sou da área do arquivo. Acredito que o Éder tenha infinitas mais propriedade para falar, né, sobre museu, mas eu puxando para o meu lado, né, que é arquivo, vão fazer 2 anos e meio que eu trabalho no arquivo do Hospital de Caridade, aqui de Santa Maria. Então, a pandemia teve um impacto bem grande, né, no meu local de trabalho, com meus instrumentos de trabalho. Então, foi um impacto bem direto, né, mas acredito que nos museus também, né, deve ter havido um grande impacto na sociedade como um todo, né. Então, eu vou deixar para o Éder falar um pouquinho. Bom, meninas, primeiro, deixa eu agradecer o convite de estar participando dessa conversa, desse bate-papo com vocês, né. Espero poder ajudar, colaborar e aprender também, porque como profissional de museus que eu sou, aí só me permite discordar um pouquinho de ti, Josi. Existem diversos pensamentos, diversos instrumentos que normatizam e direcionam a atividade museológica. E um dos quais eu sou mais simpático é a Declaração de Santiago do Chile, lá de 1972, mais velho que eu, inclusive. E essa carta, ela diz, em linhas gerais, ela está dizendo que os museus eles deveriam ser organismos integrais. Ela fala do museu integral. E o que seria isso? É um museu que reflete os anseios da comunidade onde ele está inserido. Bom, ainda assim, o que isso quer dizer? Os museus são organismos vivos. Mas, ao mesmo tempo, para essa vida, ele necessita da simbiose. Ele necessita de estar colado a outros organismos que são as pessoas. Aí, parafraseando Mário Chagas, né, os museus servem à vida. Né? Desta forma, a gente precisa da vida das pessoas para que os museus vivam. Os museus que não servem à vida, mais uma vez citando Mário Chagas, não servem para nada. Desta forma, nós precisamos que os museus tenham o contato, tenham a participação. O museu ele não pode permanecer estoico com pequenos mausoléus lá dentro de alguns eleitos de uma sociedade e não representar todos ou ter a cara da sociedade. Por isso, deveria ser que todos nós pudéssemos
ter, pelo menos, a oportunidade de conseguir falar algo sobre o museu. Né? Aí, por isso que eu digo que eu discordo um pouco de ti. A gente vê a necessidade de museus, a gente vê a importância deles na sociedade, quando bem coordenados, quando bem orientados, quando bem relacionados com a sua comunidade, o impacto que isso traz positivo. Né? É uma luta, não é fácil, né? A vida dos museus, como de arquivos e bibliotecas, de todos os vetores da sociedade que primam por manter vívida a memória dentro da sua atividade principal, sofrem. É difícil a gente trabalhar com memória, porque são locais de poder, são locais de disputa, são locais de narrativas, de pontos de vista, mas isso tem que ser plural. Isso tem que englobar todos. As pessoas têm que se ver representadas nos museus. Por isso, independente da atividade profissional, da área de formação de cada um, nós, enquanto sujeitos preocupados com os rumos da sociedade, a gente teria que conseguir se ver refletido nos museus. Mas como que a gente vai fazer isso, se na maioria das vezes a cultura ainda é tratada no país como um artigo de luxo? Como para ir no museu, boa parte das vezes não se tem outra alternativa a não ser ter que pagar uma taxa de manutenção, um ingresso, ou qualquer terminologia que o valha. E às vezes as pessoas não têm. Né? Aí a gente vai para outro documento norteador, que é a Declaração de Caracas, né, que já é mais recente, de 92, que diz que só podemos considerar patrimônio se é provido o acesso ao patrimônio. E esse acesso tem que ser pleno. Não basta que tu tenha uma rampa para que o cadeirante possa acessar por si próprio até o museu. Mas se tem um barramento intelectual, se o que está disposto no museu está numa linguagem cheia de teorias e jargões que mais enriquecem e fazem bem ao ego de quem escreveu, de que alguém que vai consumir aquele bem cultural. Né? Se a pessoa é barrada porque ela... Não, aquele dia o museu não trabalha no horário que ela tem para poder ir visitar. Então, ao mesmo tempo que os museus precisam das pessoas, eles têm que ter consciência disso. Porque se o museu ele vive só para ficar servindo alguns oligarcas de algumas regiões, replicando coisas de patriarcado, esse tipo de coisa, eles não estão servindo a vida. Eles não estão servindo para nada. Mas, eu acho que eu já falei bastante. Vou deixar vocês, por favor, contribuam. Eu vou fazer uma pequena fala assim, de como eu vejo o museu quando eu entro lá, que eu entro todos os dias lá agora nesse meu novo trabalho, que é na Secretaria de Educação. E eu sinto, como eu trabalho com teatro, eu sinto que aquilo ali tem vida. E eu quero dar vida para aquilo ali. E é isso que a gente, iniciando em janeiro este ano, que todos os dias eu preciso ir lá. Agora, sim, estamos todos os dias, porque a gente tem bastante trabalho, a gente está buscando recontar algumas histórias. Mas logo no início eu precisava todos os dias ir ali e aquela história me vinha, eu achava que aquilo ali tudo tinha, eu acho que aquilo ali tudo tem vida. Aquilo tem vida. Então, assim, falar pouco, mas é isso que eu sinto. E agora, na companhia da Geisa, da Lise, nós estamos buscando isso no museu aqui de Cacequi. Recontar essas histórias, trazer as pessoas para ali. Vou falar um pouquinho também, claro que relacionado ao nosso museu, né? Centro de Memória Ferroviária, e estamos numa semana que estamos entrevistando alguns ferroviários, e assim, é uma honra. Cada um que senta naquela mesa ali é uma aula, sabe, de vida. É muito emocionante para a gente. Todos os dias a gente se emociona e descobre coisas novas sobre a nossa cidade, descobre fatos curiosos,
engraçados, e a gente quer que todo mundo saiba. Quando tu falaste, Éder, que o museu precisa das pessoas, né? Eu me lembro de uma exposição que tem no Museu da Baronesa. O Museu da Baronesa está fazendo aniversário lá em Pelotas, e aí o museu é feito de pessoas, né? E às vezes a gente acaba ouvindo coisas assim, eu só tenho coisa velha, coisa antiga, e essa coisa desse museu é muito, muito importante. Então, eu fico olhando aquelas pessoas, esses ferroviários, né? Não são só os ferroviários, tem outras pessoas que também estão participando, mas eles olham os objetos, as fotos e dizem, olha, fulano de tal, olha aqui, essa casa ainda tinha, eu estudei nessa escola. Então é muito prazeroso para a gente, né? E a gente percebe que a gente precisa realmente abarcar, né? Conseguir colocar toda a população se ver ali, né? E é difícil às vezes. Mas a nossa preocupação é essa, né? Que todo mundo consiga se enxergar ali. E é muito bom ver eles caminhando ali nos corredores e olhando os objetos e as fotos e tudo mais. E é bem interessante porque a gente consegue trazer várias áreas, assim como a arte, né? Na entrada do nosso museu é uma escadaria, e hoje nós estávamos falando de acessibilidade também, inclusive. E aí, nessa escadaria, dos dois lados, a gente tem trabalhos de alunos, que hoje são adultos, e na época que eles fizeram aqueles trabalhos, eles eram adolescentes, mostrando também a história de Gasqui, né? Aí, para falar um pouquinho da arte, eu vou chamar a Liv. Realmente eu acho assim, ó, que a gente agora, no início desse ano, na Secretaria da Educação, nessa parte cultural, a gente está instigando coisas que vão trazer mais cultura realmente para Caciqui e curiosidade, porque a gente, através de um site, né, a gente divulga poucas coisas que estamos fazendo por enquanto, e as pessoas estão muito curiosas, e elas têm realmente o costume de associar o museu a coisas velhas, e não a coisas vivas. E a gente está conseguindo valorizar algumas histórias, né? Começando pela história da ferrovia, que é muito forte aqui em Caciqui, mas também histórias de vida de alguns, né, caciquenses que ainda estão vivos para contar essas histórias e que realmente eles se sentem valorizados, né, e cada um numa área diferente, e aí a gente vai como que um joguinho de quebra-cabeça, montando, para depois chegar realmente, eu acho que num resultado bem legal e que as pessoas estão curiosas para saber o que vem pela frente, o que elas vão organizar, e eu acho que as pessoas estão, né, por aí gostando um pouco desse trabalho de investigação, de valorizar, e é assim que a gente vai, eu acho que também instigar um pouco mais a cultura aqui no município. Só para lembrar, então, nós temos, além do acervo relacionado à história ferroviária do nosso município, a gente tem o arquivo do senhor Argeu Carvalho, que foi um tradicionalista da nossa cidade e pesquisador autodidata. A gente tem o Grêmio Ferroviário Apolo também, nós temos alguns objetos e estamos indo atrás de quem tiver mais fotos, documentos, né? Entrevistas, inclusive. A gente tem também do Humaitá, que era o estádio de futebol que nós temos, mas não no mesmo lugar que era antes, né? Que onde esses ferroviários eles jogavam. E aí tem a história do Bolãozinho, que era um outro clube, que era o Clube Ferroviário, que ficava ao lado do Apolo, para jogar bocha, né? E temos algumas outras coleções, né?
inclusive assim, até o telégrafo, que era utilizado na aviação, né? Então, temos muitas coleções e que todas elas, em algum momento, as pessoas, pelo menos em uma delas, estão inseridas, né? E isso é bem interessante. E a gente sonha, né, nós vamos começar com a ajuda da Joseli, né, que a gente pediu uma consultoria amiga para ela foi lá, que a gente vai começar a digitalizar esse arquivo do Sr. Ageu Carvalho, que ele tem bastante coisa manuscrita, datilografada, enfim. Só para complementar a fala de vocês, gurias, como é importante esse trabalho que vocês estão fazendo agora de ouvir essas histórias. Porque eu lembro que em 2017 foi quando eu procurei um museu que eu gostaria de desenvolver o meu projeto de mestrado lá. Eu acabei encontrando pouca documentação sobre o que eu queria, né? Porque, querendo ou não, acho que não sei se vocês chegaram a comentar com o Éder sobre um pouquinho da história do município, mas querendo ou não, a cidade girou em torno da ferrovia, não, né? Então, tanto é que grande parte do que tem lá no museu é sobre a ferrovia né, e o ambiente ferroviário, digamos assim. Então, quando eu fui atrás, né, de documentos e tal, para mim pensar o projeto do mestrado, que eu encontrei muita dificuldade, eu perguntava e dizia assim, não, mas o seu fulano tem essa documentação, o seu Beltrano tem essas fotos, o seu... Sabe, assim, me parecia que eu ficava sempre, digamos, num limbo, porque eu não conseguia chegar a lugar nenhum, e eu ficava me questionando, tá, e quando essas pessoas se forem, quem vai contar essas histórias? O que vão ser desses documentos? O que vão ser desses registros, né? Então, ouvindo hoje vocês falar que vocês estão a reunir material, a reunir essas falas, dá aquele quentinho no coração. e até mesmo entra muito na fala do Éder, né? Que a partir do momento que tu conta a tua história, tu tá inserido, tu vê o quanto é importante o conhecimento que tu tem, que é fantástico, é sensacional. Parabéns, gurias. Estou bem feliz. E a gente também, Joseli, te agradece, né, a tua colaboração. Mas é bem isso que essa tua fala, quando a gente adentrou ali, foi isso que nós pensamos. Quando essas pessoas se forem, quem vai contar essa história? Eu sou filha de ferroviário, meu pai ainda existe, ele está contando, ele era telegrafista, ele conta, mas eu não vou saber contar o que ele viveu. Então, nós estamos atrás dessas pessoas para buscar toda essa história, para que a gente possa, as crianças nas escolas, os alunos, terem esse embasamento, né? Terem essa documentação, né, dessas pessoas, dessa história que aconteceu. E são inúmeras, né? O telegrafista, várias histórias estão surgindo. E é muito emocionante mesmo, assim, ó. A gente se emociona muito a cada fala, né? E aí a gente, muito curiosa, mas isso eu não sabia. Então, assim, nós passamos a tarde inteira entrevistando uma pessoa, né, Geisa, Liz? Passamos toda a tarde, assim, mas é muito gratificante. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né, juntar toda essa documentação, mas que isso se faz necessário para a gente deixar, né, ali documentado, registrado essas coisas que tu foi lá buscar e tu não encontrou. Então, assim, a gente está muito preocupada com isso, e eu mais ainda de dar vida, né, de criar. Agora a gente vai montar uma peça, né, Geisa e Lise, vamos montar uma peça de teatro, vamos dar vida, né, no nosso trabalho. Bom, meninas, eu fico contente em saber que vocês estão trabalhando tão dedicadas assim
nessa revitalização do museu que outrora não estava funcionando, né? Que a Josi foi lá para pesquisar e não encontrou material, mas olha o que parte daí, né? Olha o que reverbera. Eu acabo lembrando de algumas histórias, né? Porque eu já estou na estrada faz um tempo, né? Até quando falou no pessoal da Baronesa lá, Geisa, eu sou nascido e criado em Pelotas, né? Me formei lá, e a Fabiane Moraes foi minha colega no curso de conservação, que hoje é diretora do museu. A Giovana Marcon e a Tassiana Casanova foram minhas colegas no curso de museologia, né? E o Marcelo Hansen Madail, que é o conservador do museu, também foi meu colega na conservação. Então só falta eu lá, né? Mas eles são todos meu coração, muito queridos eles todos. E assim, a gente ter esse mecanismo de gestão participativa. E isso, gestão participativa, não é exatamente trazer as pessoas para dizer, olha, nós temos R$1.000, vamos pagar que conta do museu esse mês, com esses R$1.000, né? Qual que nós vamos deixar para trás? Não é isso. É trazer as pessoas para a vida do museu. Tem um texto também de Mário Chagas que fala que tem uma gota de sangue em cada museu, né? E eu o leio, a primeira interpretação que eu tenho sobre isso, que não é a exata sobre o texto, é como se cada um que vai lá e dá uma parcela de depoimento, que quando ele vai visitar um museu e ele acaba, na hora da monitoria, tem aquele profissional ali acompanhando, quando aquela pessoa acaba falando muito mais do que necessariamente consumindo o que o museu oferece, né? Isso é fantástico. Teve uma ocasião em que nós estávamos inaugurando umas intervenções de acessibilidade lá no museu onde eu trabalho, o Museu Antropológico Diretor Pestana, aqui em Juí, onde eu resido hoje. E quando entra um senhor bem idoso, assim, com dificuldade para caminhar, e ele disse que queria ver o Stradivarius, né? Que é um violino que nós temos lá. E como é um museu que esse ano ele completa 60 anos de atividade, já passou por 4 edificações diferentes, cada vez os processos, né, arquivísticos e museológicos evoluem, né, melhoram, e entre tantas atribulações, alguns processos não é que ficaram de lado, a gente só não pôde se dedicar com tanto afinco como a tarefa exige. Então, por exemplo, na parte das fotografias, às vezes faltam algumas identificações. E aí aquele senhor ficou na frente lá do violino, e do lado tem um painel com fotos de diversos integrantes da antiga banda do município. E aquele senhor identificou um por um que instrumento que tocava, que idade tinha na foto. E era um senhor, assim, octogenário. Aí eu chamei a colega arquivista, peguei o nome dele, peguei contato deles, olha, tu vai atrás dele, que ele pode ser a resposta para muitos dados que faltam para a gente aqui na parte da identificação das fotografias. Entre outras, tantas histórias que a gente tem. E como a provocação é pensar o futuro dos museus diante desse cenário atual de pandemia que a gente está ainda patinando, já faz um ano nessa situação, e não sabemos por quanto tempo ainda ficaremos. Independente do que eu penso, eu tenho que falar o que é a realidade, e a realidade é lá no meio profissional. Os museus não estão conseguindo abrir as portas para o público poder visitar, e mesmo que o público tivesse condições de visitar, porque o público majoritário de museus são públicos de escolares, né, do ensino básico, fundamental, médio. Esse é o maior público de museus. E as escolas também estão funcionando com aulas remotas, por interface digital, enviando as tarefas de maneira online. E também as poucas escolas que estão, de alguns municípios, se arriscando a retornar, estão colocando as opções para os pais responsáveis, olha, não é obrigado, seu filho não vai perder a matrícula, mas é sua opção se o filho vai ou não para a escola. E a maioria está escolhendo não ir. Então, os museus continuam
com as portas fechadas, né? Até porque o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, ainda não passou nenhuma recomendação para que os museus reabram. Eu vi, e muita gente viu também, os museus tentando recuperar um tempo perdido nas redes sociais, na internet em si, porque até alguns diziam que os museus pecavam por não adentrar esse mundo virtual, né, que os museus não se dedicavam a isso. É uma fala um pouco injusta, porque o museu onde eu trabalho, por exemplo, tem site há muitos anos, já está trabalhando com redes sociais há um bom tempo, e o ano passado eu toquei um projeto junto com um amigo meu, que é museólogo lá no Museu do Doce, lá em Pelotas, no Matheus Cruz, e a gente montou um canal para falar de museus e museologia nessa realidade da pandemia. E chegou determinado momento que a gente decidiu interromper, porque a conclusão que nós chegamos é que não é que os museus eles comeram poeira nessa questão de relação com a internet. A questão é que não tem internet que substitua a visitação do público lá dentro do museu. Tu pode pegar o museu mais chique do mundo, mais top de linha de recursos financeiros para custear um site rico que te permita tu botar o celular num suporte de realidade virtual e tu fazer de conta que está passeando no museu, que está vendo uma imagem em 360. Isso não substitui o cheiro que o museu te provoca. Isso não substitui tu conversar com o monitor da visita. Isso nunca vai substituir tu ver um espetáculo, tu assistir um sarau, uma literatura de cordel, entre outras tantas manifestações, museus afora por aí, né? O museu é um locus de confluência, né? Onde conhecimentos acadêmicos e populares, saberes de vida, saberes históricos, regionais, antropológicos, sociológicos, todos confluem ali num caldeirão de bruxa e o que sai dali é mágico. E não tem internet que substitua isso. Tu pode ganhar mais alcance, de repente tem uma pessoa lá do Maranhão que quer conhecer todas as realidades ferroviárias do país e esbarrar no museu de vocês pela internet? Claro que pode. Mas ele nunca vai ter essa sensação se ele não caminhar até chegar ao museu de vocês. A internet, ela não é tudo para os museus. E talvez esse seja um erro que muitos museus estão cometendo. Eles estão deixando de lado a sua tarefa primeira, porque a atividade museológica, dizem os teóricos da área, que ela é fundamentada num tripé. Ela tem que ter essas 3 perninhas aqui bem firmes no chão para que ela não caia. O museu, isso dentro da definição de museus estabelecida pelo ICOM, que ainda está vigente, a nova ainda não saiu, que também está no Estatuto dos Museus aqui do Brasil, que, em linhas gerais, um museu ele deve preservar, pesquisar e difundir. Se o museu ele apenas preserva e faz isso, e pensando que faz isso, ele apenas reúne os objetos, os bens culturais sob sua guarda, e ele não pesquisa sobre esses objetos, e ele não difunde o produto dessa pesquisa, uma perninha só não sustenta o museu. Se ele só pesquisa, se ele só preserva e difunde e não pesquisa, aí ele fica caracterizado como parado no tempo. Aí ele cai também, que 2 pernas não sustentam o museu, tem que ser as 3. E nesse momento de pandemia, eu vi muitos museus fazendo o contrário. Eles buscando revisitar o seu material, botar em dia a documentação museológica, procurar aprofundar pesquisas sobre outros materiais que eles não tiveram tempo em outros momentos, porque muitos museus eles têm a sua exposição de longa duração, que fica lá, às vezes, quase em caráter perpétuo e imutável, né? Mas
Fica lá e eles promovem outras mostras temporárias para que o museu ele possa revezar o acervo que está em exposição, para que ele tenha uma maior vida útil, né? Seja prolongada, e também trazer isso um dinamismo, para que caia aquela ideia, na maioria das pessoas, errada, de que o museu, eu vi uma vez, não preciso ir mais. Já vi o que eles têm. Né? Então, eles vão se renovando as mostras. Exploram uma temática em um determinado período, exploram outro aspecto daquela temática em outro, por outro olhar, outro ponto de vista, com outros objetos, complementando uma parte da história do todo que eles contam na exposição de longa duração. E isso não tem na internet que supra. Nunca vai ter. Mesmo que um dia o computador seja capaz de transmitir cheiro, seja capaz de transmitir sensação. Teve uma exposição que fizemos uma vez, todo ano tem uma exposição que é a exposição do coração, né? Que aquela, se eu pudesse, eu não desmontava. Que era uma que contava dos mitos e lendas, né? E a gente decidiu separar, na nossa sala de exposição temporária, os mitos do dia e os mitos da noite. Os do dia, a gente deu uma conotação de que eram os mitos aceitos pela sociedade, tolerados. E os da noite eram aqueles que tinham, na verdade, outra realidade escondida que originava aquele mito. Eu vou explicar. Quando a pessoa está com determinada mazela, que dizem os antigos, está com espinhela caída, está com outro ditame que identificava uma doença, em muitas localidades não tinha de médico, quem fazia esse serviço eram as benzedeiras. Né? E a benzedeira ela era reconhecida só no momento que tinha alguém que precisava do serviço dela. Depois que tinha feito aquele serviço, ela deixava-se benzedeira, era feiticeira, era bruxa, era isso, era aquilo. Né? Isso é clássico. Né? Em quase tudo que lugar tem. E os mitos da noite já eram preconceituosos por si mesmo. Por exemplo, reza a lenda que a história da mula sem cabeça foi uma moça que se apaixonou por um padre. Ou que foi seduzida por um padre. E aí ela deixou de ser mulher e se tornou aquela criatura monstruosa. E para ela se livrar dessa maldição, ela tinha que ser excomungada pelo padre. E aí eu com minha turma de visitantes, olha, quanto machismo incutido, uma pobre maldição, né? Em teoria, até onde eu saiba, um padre não deveria seduzir ninguém. Mas ele acaba seduzindo e a mulher acaba perdendo a cabeça, se tornando um quadrúpede com as ventas disparando fogo. E ainda para se salvar da maldição, ela tem que ser excomungada. Ou seja, ela volta para sua forma de mulher física, mas perde o direito à ascensão aos céus. Meu Deus do céu! Né? E acreditem. E aí, claro, eu fiz uma mula sem cabeça lá que cuspia algo que lembrava fogo, né? Que remetia a fogo, entre outras coisas. E aí a gente contava essas coisas. Até a história do velho do saco, o quanto isso a gente colava com o acontecimento, porque a gente tem uma preocupação muito séria lá no MADIP. As nossas exposições, elas têm que servir obrigatoriamente como instrumento de reflexão para a sociedade se repensar. Os museus estão aí, sim, também para incomodar muita gente. Os museus estão aí para eles tirar as pessoas daquela zona de conforto e deixar de se... e aquilo não me incomoda. Por que aquilo não te incomoda se aquilo é errado? Se o errado não te incomoda, tu está sendo conivente com o errado. Então nós somos a pedra no sapato. Nós somos E é uma coisa que a equipe faz lá com uma capacidade magistral, que é a gente está sempre levantando pautas, a gente está sempre inserido nas discussões que precisamos discutir por todo esse viés. Retratando a historicidade e a memória da sociedade de Juí e região, refletindo sobre coisas talvez não tão honrosas assim, mas se a gente esquece do que passou, do que foi feito de errado, a sociedade ali pode acabar replicando, retomando
e às vezes até com mais intensidade esses problemas. Então, nesse sentido, já que nós somos um museu antropológico, né, a gente se propõe a discutir e refletir a ocupação humana aqui na região noroeste, desde os primeiros habitantes aqui, muito antes disso aqui, Colombo, quiçá sonhar em botar os pés aqui no continente americano, até hoje. E nessa trajetória, muita coisa aconteceu, muita coisa não tão bonita foi feita. E assim, eu acho que o pessoal lá tá de parabéns, assim, já faz uma característica, o pessoal já tinha essa característica desse trabalho quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar aqui em 2014. E eu me encaixei muito bem nesse pensamento, porque os museus, sim, a gente precisa das pessoas para nos darem vida, essa gotinha de sangue que cada um dá no seu depoimento, no seu reflexo, na sua opinião, né? Isso constitui, né, cada tijolinho do imaginário sociocultural e mnemônico da região. Todos têm que se sentir partícipes, mas nós temos missão, visão e também valores. Um dos valores que a gente prima é tentar, ao máximo possível, buscar a igualdade entre as pessoas. Seja ela de que ordem for, seja de gênero, seja de credo, seja de raça, por mais que eu não goste do termo raça, mas também. E a gente está sempre batendo nessa tecla. Todos os nossos projetos expográficos, eles sempre têm um viés indo para esse lado, mais progressista, mais buscando igualdade, fraternidade, né, entre as pessoas. E a gente está sempre repensando, trabalhando, a gente está sentindo muita falta nesse período de pandemia, de não poder exercitar isso que o museu faz tão bem. E tentamos fazer pelas redes sociais, né, com encontros, com bate-papo, trazendo colaboração de professores, de docentes, de especialistas em diversos campos. O museu vai ter a programação deles agora na Semana dos Museus também, né, que está até bem rica, bem ativa. Mas nesse momento de pandemia, eu preferi voltar a olhar para dentro do museu. Né? Eu estou fazendo um inventário do museu, e o inventário, ele está, como o museu falei, tem fazendo 60 anos agora em maio. Muita coisa das metodologias mudou, muito evoluiu, e tem muita coisa para botar em dia. Né? A gente não sabia mais qual era o vulto do nosso acervo total. De tanta coisa. Aí, nesse período de portas fechadas, serviu, inclusive, para poder tentar botar isso em dia. E muitos museus têm feito isso também. Alguns tentaram ir para a internet e viram que não foram eles que falharam em ir para a internet. Eu, particularmente, acho que é um caminho sem volta. Os museus vão para a internet e vai continuar esse movimento. Sim, cada vez mais forte. Mas acontece que esse não é o caminho real, esse não é o caminho que a gente tem que seguir. Isso aí vai ser mais uma prática que os museus vão adotar, né? De ir para as redes sociais, isso servir de engajamento para trazer pessoas para dentro do museu, quando o museu puder retornar a receber as pessoas. Quando as pessoas se sentirem com capacidade e confiantes de ir à rua, não só para o seu trabalho, não só para suas atividades essenciais, mas também para absorver cultura, lazer, para socializar, para compartilhar o que elas sabem lá dentro dos museus. Eu acho que vai ser um período ainda difícil. Talvez esse ano a gente não volte a ter números como nós tínhamos antes. O nosso última contagem de público que foi feita do ano assim integral, a gente alcançou, se não me falha a memória, eu devia ter pego esse dado para mostrar para vocês, para trazer com mais precisão, mas foi em torno de 26 mil pessoas no ano. Para uma cidade de 80 mil habitantes. Ou seja, a gente alcançou 1/3, equivalentemente 1/3 da população. É um número que o Margs em Porto Alegre não alcança. 1/3 da comunidade de Juí, em número de pessoas, frequentou o museu no ano de 2020.
A gente fechou logo no início, por causa da pandemia, em março do ano passado, e até hoje não reabrimos as portas para o público. Está sendo difícil, mas é necessário. E a internet, assim, o pessoal tenta N fórmulas de como fazer, mas não substitui a visita ao museu. Isso não tem como substituir. Então, assim, até que a gente tenha capacidade de poder reabrir com segurança e as pessoas se sintam seguras para ir, e para isso vai uma série de coisas que tem que acontecer, que não depende nem da gente, muito menos do público visitante, que precisam acontecer para que isso se torne realidade outra vez. É bem interessante a tua fala, porque dessa questão dos sentimentos e das sensações que a gente tem dentro do museu, né? O nosso museu, ele fica dentro da Gare da estação. Então, na chegada, tu já tem várias sensações, o barulho do trem, e aí, às vezes, a gente está entrevistando e passa o trem, assim, né? Aí a gente espera um pouquinho. As janelas abertas dão para as ruínas onde era o Grêmio Ferroviário Apolo. A gente consegue enxergar as carvoeiras e o pé de onde era a sustentada caixa d'água, que a gente tem até uma história interessante, que tinha uma pessoa que morava embaixo da caixa d'água e ele dizia para todo mundo que ele morava a 7 metros embaixo d'água. Então, são histórias, assim, que a gente descobre entrevistando as pessoas, quando as pessoas não estão dentro do museu, mas estão olhando para fora, né? Para a nossa paisagem. E aí, quando a gente fala em reimaginar museus, reinventar museus, a gente acaba pensando logo na tecnologia, né? A gente já pensa, vamos fazer visitas virtuais, e às vezes a gente peca por não pensar o simples. Bem interessante. A professora Lenir Kraus-Penhar, ela foi secretária de Educação, e na entrevista dela ela fala, né? O museu ele tem que abrir nos finais de semana. Que o museu foi inaugurado, nunca houve. Então, a gente tem várias coisas para repensar e reimaginar, desde o simples até a digitalização de um acervo, né? E que sempre objetivando, claro, o acesso a todos, assim, né? Isso que tu falou, da história da caixa d'água, das pessoas verem a ruína, vocês sabem, existem N categorias e classificações de museus, e a primeira coisa que me remeteu, que talvez o de vocês aí, ele seja ou museu de território, ou um ecomuseu. Museu de território é um museu que ele está mais associado lá para comunidades quilombolas, indígenas, né? Que o museu ele seria um centro representativo de todo aquele povoado, né? Mas ele é um partícipe daquele povoado. É como se fosse a casa de prece, né? Ou aquela casa comunitária que muitos grupos indígenas mantêm, né? Porém, o ecomuseu, que não é museu de ecologia, é um museu que ressona para além das paredes onde ele está. É de eco, de ecoar. E vocês têm aí no museu de vocês uma série de elementos que dialogam entre si, que confundem-se num sentido positivo, porque que eles se interligam, né? Eles estão interrelacionados. E todas as histórias e memórias estão não só concentradas no museu, mas são melhor compreendidas a partir do museu. Por isso, então, que talvez ele seja mais para ecomuseu. Porque o que é falado e o que é preservado ali, tu tem ícones externos que reverberam, endossam essa história, essa narrativa.
né? É uma questão a se pensar, isso dá um bom trabalho de doutorado. Fica a dica, José. Já ia falar, Eu vou deixar para... Não, eu acho que eu vou deixar para a Geisa, que já está querendo entrar no mestrado em patrimônio, e daí depois ela já segue. Mas, Éder, ouvindo tu falar, acredito que as gurias também devem estar fazendo ligações e pensando, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso... E com relação à internet, como nós ali somos um município pequeno e cada vez ele está reduzindo mais e mais, e as pessoas estão indo para outras cidades, a questão da internet acaba aproximando um pouquinho, porque eu acho que foi até quando eu encontrei vocês aquele dia lá no museu da Geisa contando que tem um blog, que quando ela posta uma foto, pipoca mensagem de tudo que é canto, porque tem caciquense espalhado por tudo, né? Então, a internet, nesse sentido, assim, acaba nos aproximando, as pessoas acabam se identificando, mas, claro, nada substitui a ida ao museu. Quando não é possível, se essa é a única maneira da pessoa, como por exemplo, como tu ilustrou, das pessoas matarem a saudade da sua terra natal, né, de se sentirem próximos, né, de garantir uma ideia de pertencimento, totalmente válido. Não está aqui quem falou, mas no momento em que isso se torna a locomotiva do museu, já estamos falando de um museu ferroviário, quando se torna o carro-chefe, né, das atividades, pensar, nós temos que fazer divulgação, nós temos que fazer isso, temos que fazer campanhas, temos que fazer promoshare, temos que fazer isso, aquilo. Não, o museu é muito mais do que só comunicação. Porque, afinal, vamos fazer de conta que o Mark Zuckerberg nunca passou a perna no amigo dele, então nunca existiu o Facebook. Tá? Nunca existiu o Facebook. E o Orkut faliu por ele mesmo e nunca mais ninguém quis fazer outra coisa igual. O museu iria continuar existindo, fazendo seu trabalho, independente disso. Agora tu tira o museu dessa página do Facebook. O que essa página do Facebook vai continuar se não existir mais o museu? Então, assim, eu não compro ração para os meus cachorros, né? Se eu não tiver cachorro, eu não tenho por que comprar ração. Eu compro as rações, vou lá, gasto os valores que tem que gastar, porque eu quero a saúde dos meus cães, lá tem que ser a raçãozinha adequada e tal. Então, assim, as redes sociais, a internet, elas são ferramentas, mas não o motor. O museu continua sendo muito mais importante do que o veículo por onde algumas informações dele transita. E com detalhe, se não há a pesquisa, a preservação, essa difusão sai toda torta. Essa difusão vai sair depois com a própria comunidade puxando as orelhas do museu. Olha, você divulgou uma informação errada aí na fanpage do museu. Tal coisa não se refere ao assunto que você está falando. E isso é vergonha. Então, assim, reitero, no caso assim, nós temos, como tu frisou, Josi, caciquenses espalhados por muitos lugares e é uma maneira de se sentir pertencente, de relembrar muita coisa, né? Contribuir muitas vezes também, é claro, concordo plenamente. Mas as redes sociais, e talvez muitos museus estão pecando nisso, né? Eles estão dando uma ênfase, uma importância e deixando todo o resto. Só porque o museu está de portas fechadas nesse momento. Mas eles esquecem que o museu é sobretudo um conceito. O museu não é uma casinha com várias coisas ali dentro. Se fosse isso, não existiriam os museus virtuais. Existe um projeto lá do curso de museologia da UFPEL, que eu gosto muito desse projeto. Ele iniciou, eu já estava formado, já não estava mais lá,
que é o Museu das Coisas Banais. Ele é um museu totalmente pensado e realizado em meio digital. E a ideia do museu é: tu manda uma imagem e a historicidade daquilo que tu prima, daquilo que tu gosta. Só que esse bem ele não vai sair da tua mão, ele vai continuar contigo. Porque o museu ele é no meio digital. Teve um menino que um dia mandou uma foto de um card, de um jogo de cards lá que ele adora, ele contou toda a historinha do jogo e como aquela carta chegou até ele, isso e aquilo e tal. Por isso o nome do museu, Museu das Coisas Banais. Banais para os outros, para mim importa. Entende? Né? Então, assim, ele é um museu que ele foi pensado para o meio digital, ele preserva as informações que as pessoas remetem no meio digital, as pessoas acessam por essa interface, e volta e meia eles reúnem uma temática e todos os objetos que eles têm digitalizados, que foram enviados por pessoas de acordo com a temática, eles montam uma exposição em meio digital. Então, assim, não é porque se tem uma fanpage, blog, site ou algo que o valha, que isso serve para interromper ou não executar tudo aquilo que faz de um museu. Pessoal, as pessoas não estão conseguindo visitar museus por conta da pandemia, porque nós temos leis e decretos que dizem que os museus têm que estar fechados nesse momento, assim como outros tipos de lugares, como teatro, cinema e etc. Mas precisamos do público para essa troca, para essa confluência, para essas coisas. Mas até que o público chegue a nós, quando nós estamos montando uma exposição, tem muita pesquisa lá por trás. Naquela parte dos bastidores, que não faz parte do espaço que o público tem acesso, que os funcionários estão lá quebrando a cabeça, sabendo se os valores de recursos que eles têm vai ser o suficiente para custear todas as intervenções que eles querem fazer, se tal artista vai conseguir chegar no período certo, se tal palestrante de fato vai conseguir chegar. Tem muito trabalho em off que as pessoas não sequer imaginam. E é isso que não pode ser deixado de lado em prol de trabalho em redes sociais ou qualquer outra coisa que o valha. Isso serve como um alento quando a gente está fora. Por exemplo, tem um período que eu morei bem longe aqui do Rio Grande do Sul, né? E meu contato com minha família era pouco. E às vezes eu gostava. Entrava até no site da prefeitura de Pelotas para matar a saudade da cidade, né? E era assim. Isso serve, mas não substitui. E o que faz de museu, diferente daqueles gabinetes de curiosidade lá da Idade Média, finalzinho da Idade Média, é que, além da gente querer que as pessoas vejam e se sintam representadas por aquilo, o que elas vão ver, se sentir representadas e participantes disso, não é só para satisfazer meu ego, né? E não é para contar a história que eu quero que seja contada. É porque aquilo tem que ter uma função social. Aquilo tem que ser algo para trazer crescimento para as pessoas. Mas isso não tem internet que substitua. Aliás, olha, se eu pudesse, eu já fiz isso, na verdade. Eu fugi da internet, né? Eu fugi das redes sociais, não uso, né? Porque está bem difícil atualmente. Então, a gente vai se encaminhando para o final. Falou que saiu das redes sociais, né? Eu acho que nesse momento está todo mundo meio parado, assim, de redes sociais. Está difícil entrar, né? Às vezes a gente entra e muito luto, e também a outra face é a anemia, né? Vou passar a palavra, então, para Marion, depois Lisiane, Josi e Éder. A gente tem muito a agradecer essa reflexão que a gente fez aqui, né? O Helder, a Josi. Muito bom por a gente passar o resto da noite conversando sobre tal. Tudo que tu falaste, assim, a gente
remete àquelas coisas que a gente está fazendo e vai nos servir muito de experiências e daqui um pouco para a gente refletir se nós estamos no caminho certo, né? Se seguimos as nossas atividades, mas acredito assim que a tua fala veio de encontro com aquilo que a gente está pensando, né? Que a gente está trabalhando ali. E então, assim, em nome da Secretaria de Educação do município de Caciqui, eu agradeço a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, assim, ó, porque, assim, eu, a Marion e a Geisa, a gente convive todos os dias, né? Mas agradecer a Josi e o Éder, porque eu acho que contribui bastante para a gente seguir em frente com o que a gente está fazendo, né? Eu acho que a gente, né, tem uma motivação, a gente pode refletir realmente no que a gente está fazendo, mas eu acho que o caminho, eu acho que é mais ou menos certo, e aí eu acho que a gente vai provocar um pouco de inquietude também, um pouco de curiosidade nas pessoas que estão percebendo esse trabalho nosso, que estão à volta, né, dessa busca, tentar valorizar essa história, desses contos de Caciqui, e que no fim chegam ao mesmo lugar, né? Que é uma história de vida, é história viva, é aquilo tudo. Então, eu acho que só de fomentar essa curiosidade, assim, já é válido. Eu também gostaria de agradecer. Muito obrigada pela conversa. Vou agradecer, né, primeiramente o convite, né, agradecer o Éder, foi bom revê-lo. Fizemos algumas disciplinas no mestrado juntas. Tem uma história que ele contou em aula que, quando eu lembro, me emociono até hoje. A história eu não sei se tu chegou a seguir o projeto que tu contou sobre a história da sua mãe. Não sei se seguiu o projeto. Não. Eu lembro e me emociono até hoje. E foi um prazer enorme rever. Obrigada, Éder, por ter aceito o convite, por nos ajudar, né? Porque eu já me incluo no grupo das gurias, e me colocar mais uma vez à disposição de vocês, gurias, que só em vocês começarem a trabalhar, só de vocês pensarem, de terem essa preocupação, né, lá com o museu, vocês já estão fazendo muito, né? Então, toda a sorte do mundo. Vamos tocar todos os projetos possíveis e, no que precisar, estou à disposição. Bom, agradeço pela lembrança da Josi, né, que me recomendou a Geisa, né, agradeço o convite da Geisa, agradeço por ter tido a oportunidade de conhecê-las e conversar mais uma vez aqui, com a Marion, com a Lisiane também, um prazer conhecê-las. Faço das palavras da Josi minhas também, com a devida permissão, que se vocês precisarem, o que tiver no meu alcance, contem comigo, porque a sociedade precisa de museus. Os museus são importantes, eles têm uma função a cumprir na sociedade, seja ela qual for, né? Expresso na sua missão e visão, mas a existência de museus ela é necessária na sociedade. Ela é necessária, servindo esse tripé que foi dito, servindo a vida, né? Os museus são necessários. Então, assim, vocês trazendo esse museu de volta à atividade, né? Isso já denota a intenção. Né? Que a vida ainda pulse cada vez mais, né, dentro do museu. Eu lembro da situação que a Josi falou lá no mestrado, foi um dia com a aula com a professora Heloísa, que ela até foi minha orientadora, muito querida professora Heloísa, gosto muito dela. E ela... É o seguinte, só para não ficarem no vácuo, né? Eu sempre pensei em desenvolvimento metodológico.
em pensar em maneiras de deixar as coisas mais fáceis ou mais acessíveis para as pessoas. Na minha graduação, eu elaborei um método de classificação de espécimes de taxidermia artística para Museu de Ciências Naturais, que não existia até então. Antes só diziam se um animal taxidermizado estava bom ou não, com base no achismo. Eu elaborei um método matemático. No mestrado, eu elaborei uma metodologia, né, que auxilia com todo o rigor que as medidas de conservação preventiva exigem para remover ferrugem de objetos musealizados, né, e barata e acessível. Daqui a pouco está saindo o e-book, né? Não saiu ainda, já devia ter saído em 2018, quando eu colei o grau no mestrado, mas ainda não saiu. E o que foi falado era para mim fazer no doutorado, Josi. Foi o seguinte, perdi a minha mãe já faz uns 3 anos, ela faleceu em 2018. E minha mãe estava com Alzheimer, né? Estava bem difícil, e eu já morava aqui no noroeste do estado, não estava mais em Pelotas, e teve algumas visitas que ela não me reconhecia mais. Cheguei para abraçar, para conversar com ela, e ela só dizia, calma, doutor, calma, né? Não me aperta, né? Ou seja, tudo que fazia minha mãe ser minha mãe estava indo pelo ralo. A memória, aquela pessoa estava se tornando uma casca vazia, por mais que para mim fosse ainda, sempre fosse. Eu olhava para ela como do mesmo jeito que eu olhava de quando eu entendi o que ela era, né, para mim. E foi uma das poucas conversas harmônicas que eu tive com meu pai, com meu irmão e minha irmã, que eu me lembro que uma vez, na graduação, eu fui monitor da disciplina de antropologia com o professor Rogério Rosa. E o professor, ele pesquisava muito sobre xamanismo, sobretudo dos povos Caingangue, e eu trabalhava com ele transcrevendo as fitas, né, dele, né, das entrevistas dele lá com o pessoal da tribo Caingangue. Em algum questionamento, isso antes da minha mãe apresentar os sintomas mais graves do Alzheimer, alguém perguntou para o xamã, né, para o pajé, o que era felicidade. E aí a minha mãe disse assim, olha, ela pensou que era para ela, né, a pergunta, e felicidade para mim é quando meus filhos todos estavam comigo, né, porque infelizmente 2 irmãs minhas também já são falecidas, né. É quando eram todos pequenos, porque aí não faltava nenhum. E eu não sei necessariamente o que é felicidade, ela dizia. A felicidade... Eu sei o que são momentos felizes, ela dizia. E momentos felizes era quando estavam todos os meus filhos junto comigo. E hoje não tem todos, né? Aí depois, anos idos, né? Já tinha me formado na universidade, tinha saído de Pelotas, tinha voltado para o Sul. E aí a gente teve uma conversa, meu pai e meu irmão lá, e minha irmã teve uma filha naquele período, que era muito parecida com uma das minhas irmãs já falecida. Acharam um antigo tapapó escolar de uma das minhas irmãs lá nas roupas, né? Até um cachorrinho, bem parecido com o cachorro que a gente tinha na época, que era pequeno, a gente arrumou. E naquele momento a minha mãe viu aquela menininha ali, né? Não reconheceu como a neta, pensou que fosse uma das filhas. Eu não sei o que aconteceu na cabeça dela naquele momento, né? Mas parece que algum estalo, alguma sinapse funcionou, né? Lembro que deu trabalho, até reboco de uma parede foi quebrado para deixar com o aspecto antes. Foi todo um trabalho de tentar voltar as coisas no tempo. E eu pretendo estudar isso no doutorado, que é a relação entre memória e o tipo de Alzheimer social, e como que os museus podem ser um remédio. Porque uma sociedade que esquece de onde veio, ela não sabe para onde é que vai. E se os museus não estão fazendo o seu trabalho como deveriam, estão sendo mal conduzidos, que não vamos se enganar, pessoal. Os museus, eles são feitos por pessoas. E pessoas, elas pensam de N maneiras. Às vezes, não muito ética também,
né? Acontece. São pessoas, né? Pessoas são falhas, isso é possível. É passível de acontecer. Então, eu pretendo ainda colar esse comparativo entre o Alzheimer humano, que acontece com o sujeito, né? E o Alzheimer que acontece com a sociedade. De uma sociedade que diz que vacina não funciona, que diz que isso e aquilo é errado, sem levantar bandeiras políticas nem nada, mas a gente está vivendo numa era de retrocesso. Parece que a gente esqueceu tudo que já passou. E aí eu penso em colar isso, né? Eu lembro que aquele dia da aula foi bem difícil, né? A professora tocou nisso e eu tinha que ser autêntico, como procuro ser sempre, né? Mas foi só para não deixar vocês voando na história. Obrigado pelo convite, meninas. Um forte abraço para todos vocês. E tomara que essa questão de pandemia se resolva o quanto antes for possível, para que a gente volte a ter um mínimo de convivência normal, saudável, e, quiçá, eu vá até Cacequi para poder prestigiar o trabalho de vocês. Quem sabe, né? Vamos torcer. E que se vocês precisar e tiver no meu alcance, contem comigo, tá bem? Super emocionante a tua fala. Já tem uma torcida para sair esse doutorado, né? Já entraram mais pessoas nessa torcida agora, já querendo ler o e-book de 2018 e o e-book da tese de doutorado também, né? Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi uma aula maravilhosa que nós tivemos hoje. E esperamos, sim, a tua visita no nosso museu. E, se Deus quiser, a gente também, depois que voltar, também gostaríamos de ir até o Museu dos Pestana para conhecer. Vamos deixar aqui o link do site do museu também. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima Semana Nacional dos Museus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.